E aí, rapaziada e meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Estamos de volta, né? A semana passada a gente ficou assim a aula ao vivo, né? Então essa aula aqui ela não aconteceu, de fato, estou gravando e ficará disponível nas plataformas de sempre, né? Espero que a hora que vocês forem assistir esse vídeo, tudo esteja bem na medida do possível e convido vocês aí para assistir as lives, para a gente ter quórum e ter uma dinâmica melhor entre eu e vocês, né? Eu acompanho no YouTube também as visualizações e tô vendo que a turma tá assistindo, né? Pelo menos a maioria da turma, tá? Pessoal, então vamos entrar na aula de Organização do Espaço Mundial, certo? Pessoal, vamos só relembrar os conceitos que nós começamos a entender a semana passada, tá? A gente viu então as bases religiosas do Oriente. Só o Oriente é algo distante para nós. O Oriente só pode ser analisado de fato de maneira um pouco superficial. Nós não temos a convivência com os povos orientais, então a gente não absorve a cultura de fato, né? O que a gente absorve estudando, na maioria das vezes, são traços muito tênues daquela cultura. E ali naquela aula eu frisei para vocês então o animismo, que é a base religiosa, a base espiritual e até mesmo filosófica da natureza e dos objetos da natureza, por exemplo, terem um valor além daquilo que eles são para o Ocidente, que são fatos naturais, tá? Então a gente viu essa questão das religiões, da cultura oriental. Beleza? Pessoal, o problema inverso também ocorre. Como a gente está dentro do Ocidente, então nós temos os olhos ocidentais sobre os objetos de ciência do Ocidente, sobre a filosofia do Ocidente, as religiões do Ocidente, os costumes do Ocidente. E também, de fato, então não é tão... vou achar uma palavra aqui, não é tão fácil a gente analisar também a cultura que a gente é criado, porque a gente já tem os nossos preconceitos, né? Nós já temos as nossas determinações, mas estudar também faz com que a gente saia dessa caixa, né? Dessa visão, no caso, ocidental, né? Então vamos lá. Ó, o material que chegará aí para vocês é o que? Tá escrito lá, né? Tá, Organização do Espaço Mundial. E está escrito, as raízes indo-europeia e semita do Ocidente. Tá? Eu coloquei ali uma imagem de um deus muito antigo, lá do século 21 antes de Cristo, que é o Ahura Mazda. Que, na verdade, se a gente olhar para essa representação, ou melhor, né, para o simbolismo dele, parece já com o nosso Deus. Alá que seja, Jeová que seja, ou nosso Deus cristão que seja. Então, o que eu estou dizendo aí para vocês? Então, a divindade e a cultura sobre do sagrado é muito antiga já. Né? Esse Ahura Mazda que está sendo representado aí numa roupa, né, celeste com asas, né, já existia ali hoje no território do Irã. Isso se espalhou dentro do Ocidente, no caso Europa, indo para o Oriente, indo para a Índia. Então isso daí se espalhou como uma das primeiras religiões. A gente pode chamar Zaratustra, né, que era o profeta aí, o que divulgava essa religião, já ali no século 21, antes de Cristo. Então as raízes religiosas, culturais, elas são muito antigas e quanto mais antigo, mais difícil é a nossa situação de determinar as coisas. Primeiro, porque nós estamos numa aula de geografia, então a gente não tem o arcabouço da antropologia, da religião e da história um pouco, né, um pouco mais, mas também porque isso foi se perdendo ao longo do tempo e faz com que os estudos e os cientistas, né, das áreas da antropologia, eles não saibam como que as coisas foram acontecendo de fato. Então, algumas vezes a gente vai lidar dentro da ciência da cultura, da ciência da religião, da antropologia, com teorias. E hoje a gente vai ver algumas aí. Então fica aí para significar para vocês essa capa com Ahura Dasma, que foi um dos primeiros, um dos germes do nosso Deus cristão, do nosso Deus semita e do nosso Deus islã, tá?
Vocês vão entender melhor ao passar dessa aula. Pessoal, vai lá para o slide 2, então. Ó, no slide 2, eu estou definindo duas palavras essenciais para a gente entender esse conteúdo. Uma é a palavra cultura, tá? A outra é a palavra civilização. Eu não vou ler para não ficar cansativo aí, mas a cultura, eu dizia ali em vermelho, habitar, morar. Tem a ver, inclusive, com a nossa questão do ecúmeno, tá? E tem ali também honrar, venerar, respeitar. Pessoal, a cultura então, ela é algo que se arrasta por séculos, uma sociedade traz, né, na língua, nas maneiras de lidar com o sagrado, das maneiras de lidar com a vida cotidiana. Então é algo cultuado de fato, né? A própria palavra ali, a etimologia dela, cultuado faz com que haja aquilo durante séculos e é a cultura, né? Aqui simplificando, tá? Então tem ali vários significados, o que pode ser a cultura. Embaixo nós temos então a palavra civilização. Eu peguei a definição dessa palavra eu achei simples e eu peguei num livro chamado Mal-Estar na Civilização, do Freud, que eu já tinha citado a aula passada, tá? Que vai falar um pouco da religião também nesse livro. Pessoal, ó, civilização, a proteção do homem contra a natureza, importante para nós, da geografia, que trabalha a questão da natureza e o ser humano. Tá? E regulamentação dos vínculos dos homens entre si. A sociologia trabalha mais com isso, mas a geografia também trabalha com isso no caso das populações, das suas leis, incidindo sobre a transformação do espaço ou aquele costume que consegue manipular o espaço e transformar o espaço, tá? Como a gente viu até na cultura oriental. Só, ó, dentro da cultura ocidental, que é o tema da nossa aula, a gente então vai desmembrar essa cultura em duas raízes, né? Em dois princípios, né? Uma base aí. Então vai lá para o slide 3, tá? Pessoal, ó, no slide 3 está escrito assim, cultura ocidental, em verde, daí em cima tem a cultura, eu coloquei aí só indo-europeu, embaixo a cultura semita, e dentro ali, cristianismo, é que houve de uma raiz, né, como se diz, um broto nos deu então o cristianismo, dentro da cultura semita, certo? Essas palavras aqui, a gente está mais acostumado com a questão semita, né, os judeus, o cristianismo e a cultura ocidental. Claro, a gente está menos acostumado com a questão indo-europeia, tá? E hoje também nós vamos ver aí alguns princípios então dessa cultura muito antiga que também chegou até os dias de hoje em várias formas, na teoria, né, na filosofia, na religião, né, e assim por diante, tá? Mas antes da gente entender então esse quadro, né, da cultura ocidental, vamos lá para o slide 4 para a gente ter uma leve um delineamento do que era o mundo antes de Cristo, né? No caso ali, no slide 4, 1000 anos antes de... Desculpe, tá, gente? 1000 anos antes de Cristo. Pessoal, esse mapa aí está mostrando, então, ali eu coloquei uma legenda, né? Está mostrando as sociedades agrícolas complexas, em laranja. São sociedades que já armazenam os alimentos, muitas vezes, né? Fazendo silos, ou tem, no mínimo... um planejamento de acordo com a natureza ali, né, seguindo as estações, plantando na época certa. Então há uma complexidade já dessas sociedades. Pessoal, em verde as sociedades agrícolas simples. Aí a gente pode chamar, hoje a gente chamaria de agricultura de subsistência, mas aí já não tem no caso uma questão do armazenamento, do excedente, então não gera um movimento de mercadoria dentro desse território. Tá? Então está mais ligada à coleta, né? Toda essa questão que a gente vê mais quando a gente fala dos primitivos, né? A palavra primitivo ela pode ser vista do ponto de vista pejorativo, mas o primitivo aqui a gente está delineando no tempo e espaço, que são coisas menos complexas, beleza? Pessoal, em roxo tá os pastores nômades. Como vocês estão vendo ali no Oriente e no caso na África, no deserto do Saara, aí vocês encontram até hoje povos que vivem da criação dos camelos, né? E também vivem andando por dentro dessas terras aí, procurando pontos, né, chamados de oásis muitas vezes, mas esses pontos aí permitem que haja as franjas do ecúmeno. Pouca gente, mas há
uma proliferação, digamos, de povos nômades, tá? Aí 1000 anos antes de Cristo já. Pessoal, em azul claro, que é o mais importante para nós já temos sociedades estatizadas. O que eu quero dizer com isso? Sociedades que já organizam a sociedade em, claro, né, classes sociais, não do ponto de vista marxista, né, a gente está falando aí 1000 anos antes, né, mas classes sociais com diferentes papéis dentro da sociedade, né, de comando, ligados ao sagrado, no trabalho, no caso dos escravos, e assim por diante. São sociedades já que têm basicamente moedas, são sociedades já que têm organizações que faz com que essa sociedade funcione. Então a gente já pode dizer aí que são sociedades complexas. Essas sociedades complexas, se vocês olharem bem ali, já tem o Rio Nilo ali, né, aquela mancha azul na África, e toda a parte ali entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então aquela parte azul onde surge de fato, né, a 4.000, 5.000 anos ali, as sociedades aí entre a Mesopotâmia. Ali mais ou menos hoje está o Irã, ali mais ou menos hoje está o Iraque, né, entre os rios Tigre e Eufrates. Tá? Pessoal, então isso daí nos dá uma visão geral de como era o mundo e o uso da natureza 1000 anos antes de Cristo. Tá? Então, olhe bem, né? Ali na América tem os povos incas, maias e astecas. Lá na China já tem também uma sociedade com estado que ali está ligado àquele chinês que desenvolveu. Primeiro, né? A China tem um nome por causa de um progenitor, digamos ali, do Estado. O mesmo que enterrou os soldados de terracota, né, que a gente vê aí. Pesquise isso na China. Então, ali já tem uma sociedade com Estado também, né? Certo? Então, a China também já estava avançada. Ou melhor, a região que a gente chama de China hoje já tinha Estado organizado, tá? Pessoal, então vamos lá, né? Ó, lá no slide 5... a gente vai começar a entender o que é esse termo aí indo-europeu. Ora, a palavra indo-europeu já nos dá o seguinte: indo, ligado ao subcontinente indiano, principalmente o norte, e europeu, que basicamente pega uma parte ali entre o Mar Cáspio, no caso aí vocês estão vendo esse mapa no slide 5, em rosa, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, né? Indo para leste e para oeste, porque as regiões ali, como não tinha jeito, né, de atravessar esses oceanos, esses mares, e ao sul tem um deserto. Então, o único lugar que poderia então se expandir foi para oeste e para leste, chegando ali no norte da Índia. Pessoal, os povos indo-europeus, então eles se proliferaram dentro desse mundo aí, levando seus costumes, levando a sua cultura e levando principalmente a questão religiosa do sagrado, que é para nós entendermos aqui, em primeiro momento, o que é, então, a cultura ocidental. Só ali eu vou ler, né, bem rapidamente ali, ó. Há cerca de 4.000 anos, os primeiros indo-europeus viviam provavelmente na região do Mar Negro e do Mar Cáspio. Tá? Embaixo, o Gardner é um livro base de literatura, tá, gente, de romance, né, da filosofia. Até um aluno do ensino médio lê esse livro aí, mas é a base aqui para a gente, no caso eu, né, destrinchar o conteúdo e simplificar também. Afinal, nós estamos lidando aqui com uma antropologia, com uma história e até mesmo com o sagrado. Então, para a geografia é mais difícil de absorver, tá? Então, ali o Gardner, um livro bastante famoso, bastante lido, O Mundo de Sofia. Indico esse livro, além de simples, é um livro muito instigante, né? No final é interessante também, né? Então, há esse livro aí. Foi sucesso, né, gente, na década de 80, 90 ali, tá? Pessoal, os 6, né, vamos lá para o slide 6. Ali embaixo, eu não vou ler também, né, mas tem ali, ó, como que eles migraram, tá? O Gardner, então, indica ali como que os indo-europeus foram se esparramando dentro do subcontinente asiático, né, indo para o norte da Índia e ali no oeste da Europa. Pessoal, então esses indo-europeus, eles tinham, né, 2.000, 3.000 ali, o Guard está falando 4.000 anos antes de Cristo. Esses indo-europeus, eles tinham uma visão do mundo, tá? Nasceram ali, basicamente, aqui vou fazer uma relação com aquele primeiro slide, né, claro, Zaratustra, né, o Zoroastro,
que era uma das primeiras religiões do mundo, que dividia o mundo em bem e mal, basicamente. Aí a gente tem uma primeira divisão, dual, divindade e nós humanos, tá? E os indo-europeus têm claro, uma cosmovisão própria do mundo. E essa cosmovisão foi levada tanto para leste como para oeste. Então no slide 6, vai lá para o slide 6, tá? Pessoal, cosmovisão. A palavra cosmo, ela vem da palavra cosmos do grego, tá? A gente tem essa palavra no vocabulário comum, que as meninas, elas passam os cosméticos, né? Os homens também, né? Nesse mundo diferente, né? Passam os cosméticos, que é para organizar o quê? O rosto, né? O cosmo, então, significa a organização de algo. O cosmo é, literalmente, organização, ordem. Então, ó, a cosmovisão é uma visão do todo em uma ordem de mundo. Como que esse mundo era organizado pelos indo-europeus, que foram esses povos que foram migrando há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, tá? Então eu coloquei uma lista aí, e eu vou seguir aqui, tá? Ó, no slide 6, tá? Ó, no slide 6 está escrito assim, visão como sentido principal. A gente vai destrinchar isso melhor, tá? Mas há a visão como um sentido importante, certo? Nessas culturas. Pessoal, ó, visão cíclica da história. Eu também vou destrinchar aqui no slide metapsicose. A metapsicose, gente, é ali o nome grego meten, além, psique, psicose, além do espírito, significa que essas culturas acreditavam que os espíritos poderiam vir e retornar de onde eles vinham, certo? Então, a reencarnação, essas reencarnações, dependendo da cultura, vai para um animal, vai para um rio, vai para uma árvore, vai para uma pedra, né? Lembrando até mesmo um pouco a cultura oriental. Pessoal, vamos, então lá está escrito assim embaixo, né? Metempsicose, está escrito assim, ó, visão não dual em relação à divindade. Pessoal, então, os indo-europeus, eles acreditavam também que o divino e os seres humanos estavam juntos, né? Os deuses gregos, que eu vou falar também, né, que eram de base indo-europeia, os deuses gregos, eles eram eternos e não morais, né? Se vocês lembrarem aí do panteão grego, vocês vão lembrar que muitos têm até graves defeitos, né? Zeus, por exemplo, era um traidor das mulheres dele, né? A raiva, o ódio e muitas vezes os defeitos humanos eram representados por esses deuses aí. Então, não há uma separação entre um sagrado, puro, santo, certo? E os homens impuros e não sagrados. Então, a divindade anda junta com os homens. Na questão indo-europeia, tá? Pessoal, ó, a visão não dual, a realidade em relação à divindade, já falei aí. Previsão do futuro. Pessoal, a previsão do futuro está ligado à escatologia. Só a palavra escatos do grego não é sker, que tem, claro, aí indo-europeu, tá? A palavra escatos, diferente de sker, que nos dá a questão lá das fezes, né, toda aquela questão escatológica, aí tem uma raiz diferente. Olhando para escatos, a gente vê ali, ó, último, estudo dos últimos eventos da história e do destino final da humanidade. Só se a gente analisar então nossa cultura, né, e no linguajar das pessoas mais simples, né, nesse momento que a gente está passando, sempre alguma pessoa mais simples vai falar, olha, os sinais, né, olha, é o fim do mundo, é os sinais do fim do mundo. Então está enraizado na nossa cultura ocidental, de base semita e indo-europeia, que o mundo chega ao fim, tá? Só, esse mundo que chega ao fim, no caso aí, indo-europeu, para a humanidade, mas há, digamos, ciclos, como eu já coloquei ali para vocês, visão cíclica da história. Então, se questionava como seria o fim do mundo também, tá? Pessoal, ó, meditação e introspecção. Lá no último detalhe do slide 6, tá escrito assim, ó, meditação e introspecção. Então, a cultura indo-europeia, tá? Ali eu vou destrinchar isso também, deixar mais óbvio quando a gente analisar algumas coisas da Grécia, da Índia, mas há a tendência de você pensar, usar a sua razão
para conseguir alcançar a divindade, a totalidade, o demiurgo ou até mesmo o nirvana, como é chamado nas religiões ali budismo, por exemplo. Então, a meditação é importante e a introspecção. A cultura oriental ela tem mais isso, né? Ela ainda tem isso e a gente percebe na moda, né? Que é trazer para dentro do Ocidente a cultura oriental, do yoga, da meditação e realmente faz parte da medicina tradicional do Oriente e dá certo, né? A meditação. Pessoal, mas ó, o slide 7, vai lá para o slide 7, a gente então vai perceber no slide 7 que a cultura indo-europeia tem bases lá no norte da Índia também. Então, ó, ali tá escrito assim, ó, tá claro, tem vários símbolos aí, né? Mas aqui eu tô dizendo sobre um dos primeiros escritos, claro, depois, né, da pré-história, na Idade do Bronze, etc, etc, a primeira documento escrito sobre uma filosofia ou sobre uma religião, né, que são os Vedas, né, que é um livro escrito em sânscrito, que é uma língua lá do norte da Índia ainda, né, tem vários tipos de sânscrito. Esse sânscrito nos dá então os Vedas, a primeira escritura sagrada formada dentro desse povo, dessas etnias, dessa cultura indo-europeia, que se dissipou dentro então desse espaço que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Ó, quando a gente olha então aí esse slide, tem uma definição do Gardner, tá? Tá escrito assim, ó, designamos por indo-europeus todos os países e culturas onde se falam línguas indo-europeias, tá? Pertence a este grupo de todas as línguas da Europa, exceto as línguas uglófinas, lapão, finlandês, que são línguas lá do norte, tem relação com o Oriente, e basco. A maior parte das línguas indianas e iranianas pertence à família linguística indo-europeia. A gente pensa que a Índia, né, tá tão distante do Ocidente, mas não é tão distante assim, tá? Só ali então tem os Vedas. A palavra Veda, se a gente traduzir, né, ela é vidya, né? Se a gente traduzir visão, conhecimento. Pessoal, embaixo, né, na lista aí eu coloquei vidya, né, sânscrito, grego, ideia, latim, vídeo, inglês, wise, norueguês, weiten e o alemão, wise. Pessoal, porque aqui nós temos palavras etimologicamente ligadas, mas nos dá a ideia que a visão da realidade do mundo, espiritual do mundo, tá? Então, o conhecimento nas culturas indo-europeias no caso, passado como grandes cosmovisões do mundo. Tá? Então a visão é bastante importante. Então eu coloquei aí para vocês várias palavras. Tá? Pessoal, no slide 8. Se a visão é importante, dentro das culturas indo-europeias, até os dias de hoje persiste aí, a questão da imagem. Né? A gente vai ver isso, que no Islã a imagem ela é colocada de lado, então há um horror à estética, por exemplo, até quadros modernos, as pessoas, os islâmicos, né, mais extremos, por exemplo, né? Claro, é geral, mas o extremismo, no caso, não pior, mas é mais... deixa eu achar uma palavra aqui, mais ortodoxo, digamos, tá? Então aí no slide 8 está escrito assim, ó, Júpiter Olímpico. A estátua do Júpiter Olímpico era uma que é no caso aí Zeus, né, gente? Era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, das 7 maravilhas do mundo, era uma, né? Vocês estão vendo, era bastante grande, né? Feito de marfim, de ouro, e se constituía então ali um templo em Olímpia, ao deus Zeus. Então, os indo-europeus tinham a tendência de construir os seus ídolos, tá? Os seus deuses em estátuas, em quadros e assim por diante, tá? O Colosso de Rhodes, outra construção do mundo antigo, né, das 7 maravilhas do mundo, vocês estão vendo aí, fica lá na ilha de Rhodes, que é uma ilhinha que fica no sul ali da Grécia. O Colosso de Rhodes lembra até uma estátua da liberdade, né, ali, né, ele segurando a tocha. Só isso eu quero significar para vocês aí. As imagens e as estátuas pertencem à nossa cultura ocidental, né? Estados Unidos tem lá a grande Estátua da Liberdade, o Monte Rushmore. Aqui no Brasil nós temos o Cristo Redentor. Então, partes do mundo não tem um horror estético à questão da construção da imagem, da representação de algo. Primeiramente, a representação de Deus, no catolicismo a gente encontra, né?
Não é à toa que nós temos o Cristo Redentor ali no Rio de Janeiro, mas também das representações de coisas metafísicas, a república, a liberdade, né? Esse é o caso que eu quero dizer aí para vocês, que é diferente das culturas semita. E as culturas semitas deu origem ao judaísmo também, que não tem uma ligação e, na verdade, não tem a questão da imagem. Então a gente herdou essa questão da imagem dos indo-europeus, certo? Só, vamos lá para o slide 9. Só, no slide 9 eu coloquei ali os 3 deuses do hinduísmo. Gente, o hinduísmo, é claro, tem várias representações dos deuses, mas a gente tem que saber também que esses 3 deuses, eles na verdade são um só. Então são como se fossem vibrações das divindades, né? Ou melhor, das pessoas da divindade, lembrando até mesmo a nossa trindade aqui, que é 3 pessoas em uma só, a Santíssima Trindade, né? Do cristianismo, né? Então ali vocês têm o Deus Brahma, que é o criador, Vishnu, o renovador, e o transformador Shiva. Só então a criação, o que sustenta essa criação, o renovador e o transformador. Então, nasce, permanece e se destrói. Isso é um ciclo constante. É um ciclo que nunca acaba. Então a gente pode dizer que a visão da história é cíclica e não fatalista, né? No caso das culturas semita que a gente está vendo também, tá? Só, vamos lá. Então tá ali, né? Ó. O Gard vai dizer o seguinte: concepção cíclica da história. Significa, leloei para vocês aí, significa que para estes a história ocorre circularmente, em ciclos. Não há um verdadeiro começo nem um verdadeiro fim da história. Trata-se de civilizações diversas que nascem, perecem na alternância constante entre crescimento e morte. Ora, as sociedades, né, na visão deles, há um auge e uma decadência. E é isso que acontece desde que a gente começou a civilização. Tá? A gente vai perceber isso aqui melhor. Tá? Pessoal, então vamos lá para o slide 10. Ó, o slide 10, a gente vai começar a entender que o mundo indo-europeu tinha todas essas questões ligadas, principalmente a Deus, filosoficamente, a questão do bem e o mal estarem juntos aqui na Terra, até monal no caso, né? Mas a gente tem que entender que nesse mesmo período há uma cultura totalmente diversa ali no meio, principalmente ali na Península Arábica, que é a questão do Deus de Abraão, né? No século 20, né, 21 antes de Cristo também. Então, esse senhor, os antropólogos não sabem se ele existiu, né, não tem evidências físicas da existência dele, apesar de ter achado sobrenome, eu vou falar aqui sobrenome, tá, gente? Mas apesar de ter achado nomes ligados a eles nas cidades pesquisadas ali, principalmente na Península Arábica, tá? Abraão, essa história na Bíblia, é aquele que Deus prove a sua fidelidade a mim, leva o seu filho para o deserto, né? E era para sacrificar o filho sobre a pira ali, botar fogo, mas daí o anjo aparece e impede que Abraão mate o seu filho. Então ele provou ali a sua fidelidade a Deus. Então, Abraão nos deu então o princípio do povo semita, da religião judaica. Depois, claro, tem Moisés, tem toda a questão, antes, né, de Moisés, a arca de Noé, né, que é antes de Abraão, mas tem essa questão toda. Então, as religiões ocidentais, aqui designadas como religiões ocidentais, ali, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo têm uma base semítica, leloei também. Ó, o Alcorão é texto sagrado do islamismo, certo? E o Antigo Testamento estão escritos em línguas aparentadas. Uma das palavras do Antigo Testamento para Deus tem a mesma raiz linguística, que é o Alá dos muçulmanos. Tá? A palavra Alá significa simplesmente Deus. Então, a gente, quando olha para o mundo atual, essas disputas, né, principalmente ali entre judeus e árabes, no caso, ali há o mesmo Deus. A mesma disputa sobre o território de Israel, por exemplo, certo? Então,
ao longo do tempo, esse Deus que era cultuado, né, que possivelmente veio lá do zoroastrismo também, né, ali do meio, ali perto ali da Península Arábica, e a gente pode dizer o seguinte, que são irmãos, nós somos irmãos de fé porque adoramos e cultuamos o mesmo Deus, certo? Pessoal, quando se olha no slide 11, vai lá para o slide 11, tá? Ó, a cosmovisão semita, que aparece então para nós no Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento, o Evangelho, basicamente, Atos dos Apóstolos, toda aquela questão, e o Antigo Testamento dividido em Gênesis, Êxodo, Juízes e várias personalidades históricas ali dos judeus. Ó, tem ali cosmovisão dos semitas, tá? A audição é o sentido mais importante, então Deus falava para o povo de Israel. Deus aparecia não na forma de Deus, muitas vezes aparecia em formas naturais, como a sarça que queima para Moisés. Então Deus fala ao povo de Israel. A visão linear da história. Pessoal, a própria Bíblia nos traz ali no Antigo Testamento aquelas personalidades históricas, né, que vai contar a vida do povo de Israel. Então ali vocês têm personalidades que retratam como era aquela época e retratam como que o Deus ali era vivido naquela realidade histórica ali. Então há uma visão linear. Então o mundo foi criado e ele foi criado, né, no caso lá de Gênesis, e a história vai se desenrolando até o dia do juízo final, tá? Pessoal, ó, a alma eterna. Não se acreditava que, claro, se reencarnava ou encarnava ou mentempsicosizava, digamos aí, né, em objetos, em animais. Então aí a gente já está lidando com a coisa diferente da questão indo-europeia, que está ligada aos gregos, está ligada ao romano e assim por diante, que são, né, os deuses animistas, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia, tá? Pessoal, a separação dualística Deus-criatura, então no semitismo, né, a gente tem uma separação entre Deus, que é perfeito, e os humanos que não são perfeitos. Então essa separação não era forte, como eu disse anteriormente, no caso dos indo-europeus. Tá? Então não há mistura entre Deus e os seres humanos, certo? Ó, a historiografia, perdão. Pessoal, a historiografia é a questão que se Deus criou o mundo e a gente está passando o tempo linearmente, tem que contar essas histórias do passado. Então, ao contrário dos indo-europeus, a história do passado era mais importante. Os indo-europeus se preocupavam mais com a questão do futuro do mundo, tá? A última questão lá, ó, a proibição da imagem de Deus, do sagrado. Pessoal, no Antigo Testamento a gente ainda encontra ali em Moisés, né, no Êxodo, o fábrico das imagens. Uma que deu problema que foi quando o Moisés foi para o Monte Sinai recolher os 10 mandamentos, ele desceu e lá o povo estava adorando o bezerro de ouro, né? Esse daí, claro, isso daí foi um problema, daí houve os conflitos ali. Então a proibição da imagem é uma coisa bastante antiga, até mesmo em culturas não semitas, né? Claro, proto-semitas, que leva à idolatria, né? Coisa que a gente está acostumado, né? Assim, idolatria entre aspas, aos egípcios, por exemplo, aos gregos, por exemplo, aos romanos, que lembra até a questão animista, né? Servia-se oferendas àquelas estátuas, né? Aquelas divindades que protegiam as cidades, por exemplo, gregas, certo? Então tem essa questão. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar, então, ali na caminhada de 40 anos de Moisés pelo deserto, algumas vezes se fabrica imagens. A serpente que foi colocada para as pessoas se curarem no deserto, né, no alto de um mastro, né, as pessoas olhavam e se curavam. Moisés fez essa serpente, né, Deus mandou fazer. E no caso também a Arca da Aliança, que é aquele baú enorme que se guardava os 10 mandamentos ali com os querubins. Então, fora isso, fora do Antigo Testamento, a gente não encontra mais o fábrico de imagens, tá? Só, a gente vai olhar melhor essa questão quando a gente falar do cristianismo. Claro que a gente vai falar um pouco menos do cristianismo, que a gente conhece melhor, tá? Ó, lá no slide 12, vai lá para o slide 12. Ó, uma questão que eu quis trazer aqui para vocês é que, né, se a gente olhar lá no slide, eu não vou voltar aqui, né?
Mas ó, eu gostaria que vocês fossem lá pro slide, deixa eu achar aqui, 23, que não tem nada a ver agora com a primeira parte, tá? Vai lá pro slide 23, tá? Chegaram aí? Beleza. Ó, no slide 23, dá uma olhada ali na Índia, certo? Pessoal, tá escrito assim, ó, indo-arianos. Pessoal, os arianos é uma palavra-chave lá no entendimento da Segunda Guerra Mundial, nazista, né? Os arianos. Pessoal, os arianos aí, como vocês estão vendo, eles estavam no norte da Índia, já cultivando, por exemplo, o trigo, tá? Pessoal, os arianos, então, agora a gente vai voltar lá no slide 12, beleza? Vai lá pro slide 12. Chegaram aí? Opa, vai. Pessoal, ó, pense. Nós tivemos, então, o nazismo no Ocidente. O Ocidente é uma mistura, então, indo-europeia e semita. Como que era a questão semita se o Ocidente, no caso do nazismo, também era cristão, né? Então, houve tentativas de se tirar a raiz a raiz semita por meio das pseudociências ali instituídas pelo nazismo. Muitas vezes essas ciências eram ciências de fato, né, pelo menos a construção delas já no século XIX, mas aquela retórica ou aquele estudo era distorcido muitas vezes pelo nazismo, né? Pessoal, o nazismo, por exemplo, tinha cientistas que pregavam que a Terra era oca. Então, o pseudocientificismo é uma questão de regimes totalitários que querem instituir a verdade por meio de outras verdades, muitas vezes até inventadas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Então, no slide 12, nós temos ali a resolução do problema semita no nazismo. Pessoal, então a resolução era o seguinte, que os indo-arianos, eles não vieram, ou melhor, né, eles não eram endógenos à Índia. Os indo-arianos, né, de base indo-europeia, eles vieram de outras partes do mundo, né? Tem uns que falam assim do teto do universo, chegaram ali no norte da Índia. Os indianos nacionalistas diziam o seguinte, no século XIX e XX, opa, não é bem assim não. Esses indo-arianos aí também foram formados, povos daqui. Então teve a teoria ali da invasão desculpe, tá, gente? Da invasão ariana na Índia. Então, esse autor ali, o Ernest Renan, diz o seguinte, ó, com a questão de se tirar a cultura semita da base ocidental. Os semitas, leloei para vocês, os semitas nada mais têm a fazer de essencial. Continuemos germanos e celtas. Guardemos nosso evangelho eterno, o cristianismo. Só o cristianismo continua, pois, de posse de um futuro, uma vez realizada esta missão do monoteísmo, no caso semita, certo? Me perdi aqui, tá? Essa missão, a raça semita declina rapidamente e deixa a raça ariana marchar sozinha à testa dos destinos da humanidade. Tá? Então, muitas vezes essa questão semita foi negligenciada ou no caso aí distorcida para a gente se livrar, então a gente não, né? Os nazistas se livrarem ali da questão do judeu, tá? Certo? Beleza. Pessoal, no slide 13, né, já que a gente discutiu aí essa questão indo-europeia e semita, que é a base da cultura ocidental, no slide 13 tem ali as datas de quando aconteceu então as principais religiões. Podem analisar aí que o Islã foi uma das últimas a aparecer, o judaísmo lá mais na antiguidade, e no caso aí vocês conseguem ver o cristianismo ali no meio termo ali, tá? Pessoal, ó, o Ocidente então é abraâmico. Pessoal, o Ocidente aqui designado como religiões, culturas de base religiosa em Abraão. Está escrito ali, né, as 3 religiões ocidentais, o Ocidente é abraâmico. Apesar de todas as diferenças, o Deus de Abraão venceu. As 3 grandes religiões monoteístas podem ser denominadas ocidentais em oposição às religiões orientais. Então aqui a gente definiu uma cultura de base filosófica e religiosa. Tá? Só no slide 14, né? No slide 14, a gente vai entender que quando... deixa eu olhar aqui direito, tá, gente? Deixa eu olhar aqui.
Beleza, tá. Um resumo das religiões ocidentais aí, o slide 14. Tem ali Deus, né? Ele tá bem pesado, no caso os anjos estão segurando ele com bastante força, né? E o Adão, vocês estão vendo que ele tá com o dedinho assim, ó. Se ele fazer assim, ele encontra então a divindade. Então o esforço humano, retratado ali por Michelangelo, para alcançar Deus, não é um esforço muito grande. Tá? Então, nas religiões e na cultura ocidental, Deus está à parte e Deus ama o mundo, né, no cristianismo também, e essa questão do Deus Salvador encarnado em Jesus basicamente existiu em quase todas as religiões que têm o final do mundo como uma filosofia, como objetivo final, por exemplo, que é o caso ali escatológico. Tá? Então fica aí. Pessoal, ó, então ali está escrito assim, ó, o ser humano por si só não pode alcançar a divindade nas três religiões ocidentais. Pessoal, ó, ao contrário das grandes religiões orientais, as três religiões ocidentais defendem uma separação entre Deus e sua criação. O fim não é a libertação da reencarnação, que é encontrado inclusive nas religiões orientais, né? O karma, né? Ah, essa pessoa é meu karma, que é você pagando os pecados de vidas passadas e mais um dia você vai atingir o iluminado, né? A iluminação, e você sai desse plano e não volta mais. Então, para essas religiões, você se esforçando não é, claro, há o seu esforço, mas é Deus que salva, digamos assim, né? Ó, então olha ali. Além disso, a vida religiosa baseia-se mais na oração, no sermão e na leitura da Bíblia. Tá? No caso dos judeus, na Torá, e no caso dos muçulmanos, o Alcorão, certo? Olhando então essa visão de um Deus que dá o sopro a Adão aí no quadro de Michelangelo, né? O sopro divino, chamado esse quadro na Capela Sistina. 1512, né, gente, foi pintado, em pleno renascentismo. A gente vai chegar então numa mescla de culturas, que foi o caso, claro, a base indo-europeia, a base semita se juntaram. Mas se juntaram em qual contexto? A gente vai perceber isso, que a mistura, esse caldeirão foi ali, o slide 15. Foi ali no slide 15 não, mostra então essa questão. Que o mundo semita e o mundo indo-europeu se cruzaram basicamente com o nascimento do Império Romano. O Império Romano ali no ano 200, 300 a.C., ele já era bem construído, ele teve o seu auge, né? O período da Pax Romana, a paz romana, que durou praticamente 150 anos, 100 anos de prosperidade. Então Roma desarticulou os territórios gregos, no caso, né? Lembrando, gente, os gregos tinham uma visão pontual do território. O território grego, basicamente, eram pontos, porque nós estamos aí falando das cidades-estados. O território do Império Romano não, é um território contínuo, que essa questão da continuidade que foi basicamente nos trouxe o mundo ocidental para a questão de um território de país, que também é contínuo e não pontos, digamos dessa forma aí. Tá? Só então ali, ó, a divisão do Império Romano, é claro, o Império Romano ele era claro, ele ia até o Oriente, né? Mas aí eu coloquei já no século XIV, quase século XV, ali, século XV não, quase século V, ali depois de Cristo, tá? Ali vocês estão vendo que a cultura grega, né? A cultura grega, então, ela permaneceu dentro do Império Romano, bastante no caso. Do outro lado, a cultura latina, a gente vai chegar a isso, tá? E embaixo, né, no sul ali, a cultura árabe, o islamismo. Depois, né, da queda do Império Romano, com toda essa questão histórica, tá? Ó, quando a gente chega então no slide 16, tá? A gente vai entender nesse slide 16 duas coisas. A questão do messianismo, as religiões ocidentais têm essa questão do retorno de Deus, ou melhor, né, do retorno de alguém que vai libertar os humanos, primeiramente do jugo da escravidão, mas também da questão do pecado. Tá? No caso nosso aí foi Jesus. Pessoal, então aí nós temos uma parte da Bíblia, né, que é o capítulo de João, o Evangelho, né? O Evangelho dividido em 4. João, Mateus, Lucas e Marcos, o Evangelho. Ó, aí nós temos então o Evangelho de São João que diz o seguinte, claro, na cena da crucificação ali de Cristo. Então Pilatos mandou escrever uma placa, desculpe, tá, gente? Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz.
com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava perto da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, em latim e grego. Só o Império Romano, ele assimilava as culturas locais. Então, se a gente pensar bem, foi uma das primeiras tentativas, né, cosmopolitas de unir sociedades diferentes por meio de leis, por meio de costumes. Aí, por exemplo, né, era tão importante isso que escreveram até na cruz do próprio Cristo em várias línguas, porque havia a tendência de fazer com que todos tivessem a mesma informação, para não dizer assim, ó, eu não sabia. Então, ali, principalmente no período da República, que não é o caso aí de Jesus, né, a República Romana, mas a gente pode dizer que essa foi uma questão importante do Império Romano, né, de não destruir a cultura. Claro, eles se enraizavam por cima desse território, mandando e recolhendo impostos, mas também protegendo aquelas populações ali. Muitas vezes também eles eram inimigos de tribos ou de facções, né, dentro daquela cultura, e ajudava aquela facção para destruir. Então, claro, né, há uma sinergia aí entre os povos, não vou dizer aqui a palavra, os povos não romanos e os povos romanos, tá? Beleza? Vamos lá para o slide. Pessoal, ó, o Império Romano ele foi se desfacelando, né? Foi ali até o século V, mas o Império Romano ele já fazia, lá no slide 17, basicamente a base da cultura de toda aquela parte do Ocidente ali, no caso do Mar Mediterrâneo. Então, quando Paulo apóstolo ele foi viajar levar a palavra, né, de Cristo para a Europa, vocês estão vendo aí no slide 17, tem lá as várias viagens de Paulo apóstolo, né? Interessante ali que tem as datas ali, né? Eu tirei isso daí da Bíblia, tem as datas: primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem. Pessoal, quando Paulo chegou na Grécia, né? Ele encontrou, lá no slide 18, vou lá para o slide 18, ele encontrou então uma religiosidade que era importante para a palavra, para fazer com que a palavra de Cristo, do Messias, do Salvador, entrasse então nessa cultura aí, tá? Então o Paulo, nesse capítulo da Bíblia, né, chamado Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, quando ele chegou na Grécia: ó, e estando Paulo no meio do Areópago, que significa colina de Ares, né, é uma colina, como vocês estão vendo ali na figura, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então aqui já tem a questão semita, que lembra que eu falei para vocês ali, que não se dá uma importância ao ser humano servir a um Deus. Afinal, ele é Deus, tá? Na questão semita. Mas os gregos não. Os gregos já tinham a questão indo-europeia, certo? Então aí já tem um conflito que foi mais ou menos solucionado por Paulo, substituindo muitas vezes o nome de Atena por Nossa Senhora, ou até mesmo de Jesus por Apolo, e assim vai, tá? Pessoal, aí vocês estão vendo uma foto, né, no caso, do altar, então, que estava dedicado ao Deus desconhecido. Tá? Um povo indo-europeu, de base indo-europeia, grega, romana, no caso também aí, se misturando com a cultura semita. Beleza? Então vamos lá para o slide 19, certo? Pessoal, então houve toda a cristianização do Império, no caso do Império Romano. Ali no ano 300 já, a religião cristã já é basicamente a oficial do Império Romano. Acontece que já estava indo para o final do Império Romano. Então, quando ali no ano de 1400 acaba toda a questão da antiguidade de fato, a gente entra então na Idade Média. A Idade Média se debruçou então sobre a questão cristã. Beleza? Essa questão cristã, 300 anos ali, vai lá para o slide 18.
Tá? Então Paulo pregou, né, Pedro também. Então essa questão cristã foi sendo desenvolvida hoje pelos que é chamados doutores da igreja, claro, da igreja católica. Santo Agostinho é um deles, né? Tem aí um quadro de Philippe de Champagne, francês, né, no caso, em 1645. Santo Agostinho, então, ele definiu as bases da teologia cristã já ali no século V depois de Cristo. Então ele é bastante importante no contexto do Ocidente e no contexto da religião cristã. Então ele dizia o seguinte, que Deus, né, a razão, não poderia explicar Deus. Tá? A razão, ou melhor, e também, né, quem somos nós para questionar, digamos, o destino do mundo? Então houve uma separação bastante grande entre a razão platônica, muitas vezes, né, porque ali Paulo vai adaptando o platonismo, né, essa questão cristã, e a razão para entender Deus. Então há uma separação maior ainda entre Deus e a criatura. Então tem ali uma imagem, né, Santo Agostinho segurando o Sagrado Coração de Jesus. Do outro lado tem a luz escrito Veritas, né, a verdade. E ali eu coloquei uns detalhes só para nos situar ali, ó. A cristianização de Platão. Então nós, quando Santo Agostinho foi analisar toda a questão ali da pregação de Paulo na Grécia, ali no mundo greco-romano, e ali já em 300 e pouco, ali 400, século V, ele vai adaptar muita teoria e... deixa eu usar a palavra aqui. Teoria e concepções greco-romanas de base indo-europeia. Vocês estão entendendo? Então há um caldeirão aí cosmopolita sendo formado, tá? Nessa adaptação, a igreja primitiva, né, aí 300, 1400, né, a igreja primitiva adaptou muitos significados da mitologia grega para o cristianismo. Não Santo Agostinho. Santo Agostinho bolou a teoria cristã, certo? Mas, com o passar do tempo, essa mistura foi formando, então, o cristianismo. Né? Inclusive, gente, até hoje a gente vê no catolicismo coisas indo-europeias. Né? A gente consegue ver, então, as imagens de Deus. Né? No catolicismo, que é mais antiga das religiões cristãs, se faz imagens. Né? Você entra numa igreja católica, bem diferente de uma igreja protestante. Né? Os quadros também, os símbolos, incensos, velas, toda essa questão que lembra mais a cultura até mesmo indo-europeia do que a cultura semita. Tá? Inclusive, gente, nas culturas islâmicas, já disse, há uma repulsa à imagem de Deus. Quando a gente olha ali para o Oriente, né, não é, os árabes nem todos são islâmicos, a gente tem que lembrar. Então tem os árabes também de base religiosa ortodoxa. A Rússia também é ortodoxa, que também não se usa a imagem. O que eles usam são ícones que são não retratos, mas são pinturas estilizadas da divindade, dos santos, por exemplo. Tá? Então a imagem, né, que é aquele santo que a gente está acostumado, a estátua, aparece mais na igreja católica, porque ela é mais antiga e ela tem a ver com a questão da imagem indo-europeia. Tá? Só, falando de Santo Agostinho, indo mais para o tempo, né, assim, avançando mais para nós no passado, mas é mais jovem, né, a teoria cristã aí, vocês têm Santo Tomás de Aquino, outro doutor da igreja, certo? Santa Rita, uma doutora da igreja, a mãe dele, se eu não me engano, é São Tomás de Aquino. Pessoal, São Tomás de Aquino, então, escreveu grande parte da teologia cristã ali já na Idade Média. Vocês estão vendo ali, né, tem um quadro Apoteose, né, de São Tomás de Aquino, 1631, tá? E do lado está escrito assim, ó, escala ascendente da criação. Pessoal, o Santo Agostinho, ao contrário lá do primeiro, né, Agostinho, esse é o Aquino, tá? Santo Tomás de Aquino, ao contrário de Santo Agostinho, ele via o seguinte, que a razão poderia explicar Deus, que a razão poderia nos auxiliar na busca de Deus. Né? O exemplo que eu posso assim dar sobre a questão de São Tomás de Aquino é o seguinte, quando você lê um livro de romance, você ali, na história que o autor está ali contando, você percebe alguma coisa, personalidade, ou algum gosto, alguma parte da história parece com a vida do autor. Tá?
Depois você vai descobrir que ele está contando um pouco a vida dele ali. Santo Agostinho tinha a mesma questão falando o seguinte: ora, a verdade é revelada pela Bíblia, mas se você olhar para o mundo e começar a usar a razão, também ali você consegue achar Deus. Como se o mundo fosse um livro e esse livro escrito por Deus pudesse ser interpretado e pudesse ser entendido como sinais de Deus nesse mundo. Então tem a questão da razão também aí. Se Santo Agostinho cristianizou Platão, São Tomás de Aquino cristianizou então Aristóteles, buscando a razão como a chave do conhecimento também filosófico, no caso, e teológico aí do cristianismo, tá? Então bati aqui, né? Essa questão das religiões é algo mais complexo, tá? Essa complexidade, muitas vezes, ela vai estar refletida num mapa que está ali na página, melhor, né? No slide 21, tá? No slide 21 está escrito assim: religiões do mundo. Pessoal, em roxo claro, em lilás ali o catolicismo, em verde o islamismo, em azul mais escuro o cristianismo protestante. Então há essa questão. O Oriente com cores mais quentes ali que a gente já discutiu a semana passada, tá? Então, nós temos essa visão das religiões do mundo, que muitas vezes as crianças sabem bastante coisa, mas elas não percebem que o Ocidente é uma mistura de várias outras culturas de 6 mil, 10 mil, 15 mil anos atrás, basicamente. Tá? Só em falando então nas culturas, a gente tem que lembrar ali que o Império Romano se espraiou por dentro da Europa, chegando até no Oriente, mas o Império Romano, então, difundiu as ideias gregas e difundiu, de fato, a sua mistura com as ideias gregas, semitas depois, né, no caso, e indo-europeia, tá? Que é a primeira cultura a aparecer. Então vai lá para o slide 22. Pessoal, no slide 22, aqui é só um adendo, tá? Vocês podem, claro, é a terceira opção do Estado, se ele tiver bastante rígido no momento que vocês forem dar aula, mas às vezes não sobra aula de geografia e sobra a aula da tal ensino religioso. Tá? O ensino religioso no sexto ano se dá, né, o conteúdo principal são os lugares sagrados. Tá? Por que é sagrado? Então é uma questão do sagrado e de Deus, a paisagem sagrada e as suas manifestações culturais. Então eu trouxe aí para vocês aí, ó, no slide 22, claro, é uma citação de dentro das diretrizes curriculares do ensino religioso. No sexto ano e no sétimo ano tem o ensino religioso, tá? Então tá escrito assim, ó, a paisagem religiosa pode ser constituída predominantemente por elementos naturais, astros, montanhas, florestas, rios, grutas. Aí a gente está falando do quê? Do animismo, o Oriente. Ou por elementos arquitetônicos, templos, cidades sagradas, monumentos, etc. E está essencialmente carregada de um valor sagrado. Então, essas duas aulas nos dá a questão de ensinar também a religião ali, uma filosofia da religião, uma antropologia da religião, uma história da religião e uma geografia da religião. Porque não existe, claro, existe a ciência da religião como uma disciplina, mas basicamente há essas ciências que auxiliam no entendimento da religião. Certo? Sociologia da religião, por exemplo. Tá? Então, ó, se a gente olhar no slide 23, esse adendo então deixa, né? A gente finaliza a questão das religiões, históricas da religião. Então, vou lá para o slide 23. Tá lá no slide 23? Pessoal, ó, então, nós tivemos ao longo do tempo, ali ó, coloquei ali ó, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Aí nós tivemos então a Mesopotâmia e houve então a migração desses povos para o leste e para o oeste. Gente, esses povos, na mistura de outros povos que estavam aí, foram espalhando por cima da Europa e do Oriente ali as línguas de origem indo-europeia. Essas línguas, claro, é bem diferente do aramaico falado ali por Jesus Cristo ali, mas essas línguas aí são resultado principalmente hoje, na atualidade, pela questão do Império Romano, que foi dissipando então a língua latina, no caso do sul da Europa. O grego, né, indo-europeu ali, o eslavo, a questão da Rússia, dos países do leste europeu. O germânico, né, que pega a Inglaterra e o norte da Europa ali, os países escandinavos. Pessoal, então, ó, dentro da Europa, as países são aparentadas. Não sei se vocês já repararam, se você escuta o italiano, parece muito
Claro, parece muito não, mas você consegue entender um pouco o italiano. O espanhol, mesma coisa. O português, mesma coisa. Tá? Então, as línguas latinas, que depois foram espalhadas por quase todo o planeta por meio das grandes descobertas, né? No caso, as navegações. Tá? Só então ali no slide 23, está mostrando as principais regiões linguísticas do mundo. Tá? Então ali eu já disse para vocês, não vou repetir, há uma homogeneidade cultural, certo? Por causa da língua. Só quando a gente olha no slide 24, vai lá para o slide 24, eu coloquei ali, eu não vou ler tudo também, as palavras que são aparentadas. Palavras que você encontra, por exemplo, no latim, no grego e assim por diante, que vai dizer da onde vem essa palavra Deus aí, tá? Ó, Zeus tá ali dianos, né? Ali, os hindus veneravam os dianos. Em grego, esse deus chama-se Zeus. Em latim é Júpiter, que é Júpiter, né? Ou seja, pai Iove. Em antigo norte, Tur. Os nomes Dios, Zeus, Loi, Tur são, portanto, diferentes variantes da mesma palavra. Então, apesar de todas as diferenças linguísticas, tudo um dia foi indo-europeu, que se mesclou depois com a religião semita, principalmente a questão daí do cristianismo, certo? Tá. Só o slide 25 então vai mostrar para nós, que no caso falamos o português, a palavra aí, eu peguei a palavra povo, mas em inglês também tem a palavra people, que parece não, é igualzinha à palavra francesa people, né, se for falar aqui em francês. Então tem ali, né, francês, castelhano, catalão, galego, italiano e o português, que mostra as diversas raízes de uma palavra bastante antiga, povo, que é a mesma no caso. Tá? Quando a gente olha no slide 26, quando fala-se do português então, no slide 26, só para nós terminar aí, né? A gente tem então as especializações, é como se fosse uma especiação, né? A gente viu lá que um animal quando fica, um ser, né, um biológico, quando fica fora de um espaço, fica isolado, ele vai se especializando biologicamente ali por meio da evolução darwinista, certo? Quando a gente olha na língua, com o fim do Império Romano, as regiões romanas foram desbaratadas. Então as ligações, né, aquela questão das estradas romanas pararam de funcionar. Muitas vezes essas pessoas que já falavam o latim ficaram isolados, certo? Pessoal, o português veio do latim, mas o português se desenvolveu como algo à parte da Espanha. Se a gente olhar então no slide 26, vocês vão ver ali, tem ali um círculo vermelho e está escrito assim, ó, isolamento geográfico e diferenciação linguística. Se vocês olharem dentro da Europa, aconteceu basicamente isso. Onde uma montanha, uma cadeia montanhosa isolava um povo, essa língua foi se diferenciando, uma ilha também. No caso de Portugal, ali vocês têm então a citação, diz o seguinte: com o fim do Império Romano, as regiões foram isoladas. Espanha e Portugal ficaram isoladas, graças também aos desfiladeiros e penhascos da fronteira, o que fez surgir a cultura portuguesa e seu léxico com 85% das palavras correspondentes em espanhol. Pessoal, quando você fala com espanhol, ele não te entende. Tá? O português, você falando com um espanhol, você entende melhor quem fala português. Pessoal, o português tem mais sons, digamos assim, que o espanhol. Por exemplo, o português tem o A aberto e o E, né, no caso. O E e o E. Então, nós temos mais fonemas, digamos. Se a gente tem mais fonemas, a gente abarca os fonemas do espanhol. Um espanhol tem mais dificuldade em entender o português. E nós não temos tanta dificuldade em entender o português. O espanhol, no caso. Tá? Aí vocês estão vendo que a língua portuguesa, ou no caso, o latim, ele foi ali, primeiramente em Roma, né, ali na região do Lácio. Por isso... Olavo Bilac tem um texto, um poema, né, sobre a língua portuguesa chamado A Última Flor do Lácio, eu coloquei ali do lado para vocês. Então aí vocês têm o latim se proliferando na Europa, levando primeiramente a cultura indo-europeia, depois a cultura semita, nos dando inclusive até hoje as várias línguas latinas, certo?
Só, a questão cultural, ela é mais complexa para nós. Então, essa questão, para nós, porque a gente trabalha com geografia, mas a gente não se atém muito à questão histórica. Então, procure estudar essas questões históricas, tá? Para entender melhor, porque aqui é muito comprimido o espaço, o tempo, né, no caso. Então, aqui é só informações para você pesquisar um dia, para você dar aula quando for falar das culturas ocidentais e oriental, mas também para você dar aula de ensino religioso, abrir a mente nesse sentido aí, tá? Só então aqui, deixa eu ver se não faltou nada, né? Se ficou um pouquinho de gap aí, vocês falem para mim depois nas aulas ao vivo, já que é uma coisa mais complexa, né? Menos fácil da gente colocar em ordem aqui na nossa psique, tá? Beleza. Ó, pelo jeito não faltou nada não, né? Todas as vezes eu vejo que podia ter falado alguma coisa. Pessoal, então ficamos por aqui. Obrigado aí pela paciência, né? Obrigado pela participação. Assistam aí, tá? Foi um prazer, hein? Tchau, até a próxima.